Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um Sem Edição. Hoje é quinta-feira, dia 16 de junho. Estamos ao vivo pelo Facebook e mais tarde esse programa será exibido no site de Veja. Quinta-feira é dia de Marco Antônio Villa. Tudo bem, Villa? Tudo tranquilo. Você está contente, né? O Santos está no G4 rumo ao título. Ainda que com os mesmos 13 pontos do São Paulo, que está em sexto. Bom, Villa, Sérgio Machado, ex-dirigente da Transpetro, fez um acordo de delação premiada. Já era sabido, até porque ele andou gravando muita gente, muitos caciques do PMDB por aí. Sim. No entanto, o conteúdo da delação dele, divulgado ontem, tornou público ontem, sim, vamos dizer assim, implica mais de 20 políticos de todos os partidos, da maioria dos partidos, pelo menos os mais importantes, e pela primeira vez cita o presidente em exercício Michel Temer. O Sérgio Machado disse que o Temer conversou com ele sobre uma ajuda, na verdade, propina disfarçada de doação eleitoral, quando Gabriel Chalita concorreu pelo PMDB à Prefeitura de São Paulo em 2012. Perfeito. Sérgio Machado causando terremoto em Brasília, Villa. Olha, o gravador da República, o Juruna do século XXI, essa história toda eu fui ler a delação. Eu realmente não sabia como era feito um texto da delação para o ministro. Só tinha lido sempre notícias das delações e tal. É interessante que vai dividindo por partes, pega o dia, no início de maio, coloca o horário, e aí ele cita, por exemplo, foca num político. Aí essa é uma delação 1, depois tem a delação 2, e assim sucessivamente. Depois vem os filhos também, porque ele pensa na família. A família está toda envolvida na corrupção e na delação, e ele é um homem de família, Sérgio Machado. E aí depois vem a parte dos advogados, a defesa e tal. O que me chama a atenção são, de um lado, Silvio, a questão dos valores realmente fabulosos dessas transações e tal. Porque grande parte, vale lembrar, acaba aquela história que era dinheiro para campanha. Não, é dinheiro para o bolso dos políticos. Então não tem essa conversa. Alguns tinham mesadas de 300 mil, 400 mil, imagina o que é isso tal. E valores fabulosos, e mesada ao longo de um período de anos e mais anos tal. Ele até, apesar... A Folha tem um cálculo, agora há pouco Sim. eu via no site da Folha de São Paulo, que 76% não era doação. Eles vão embolsando. E o que chama a atenção é que vem esse longo período, as transações são muito altas. Eu fico sempre pensando, como muitas vezes é dinheiro mesmo, né? Dinheiro em espécie, não é transação eletrônica, não é via doleiro, dinheiro no exterior, como é que a empreiteira, por exemplo, que está envolvida nisso, ela faz o saque? Eu não entendo que ninguém perceba, né? O CEAF não vê. Eu não entendo, se eu vou passar um cheque de 10 mil reais para você, 8 mil, o CEAF sabe. E essas transações que o pessoal saca o dinheiro na boca do caixa. Porque é interessante, acho que como um não confiava no outro, ou temia um possível controle por parte de alguma instância do Banco Central ou da Receita, eles recebiam tudo em dinheiro vivo, né? E iam armazenando tal. Tanto que não é só, vale lembrar o episódio do Sérgio Machado, Petrolão, mas também em Minas Gerais, o Fernando Pimentel, o Benete e uma kitnet cofre, né? Porque o José Guimarães inventou a cueca cofre, que é o Christian Dior do PT, e o Bené e o Fernando Pimentel é o Le Corbusier do PT, porque mudou a estrutura. Agora tem arquiteto que cria kitnet cofre, que era só para guardar o dinheiro, né? Eles são ladrões, bandidos, pilantras, é gente da pior. A cara de pau. E o Sérgio Machado vai falando tudo aquilo com absoluta naturalidade. Eu não vejo em momento algum na delação um sentimento ético, moral, nada. Ao contrário, os seus defensores chegam, de Sérgio Machado, na delação, a elogiá-lo como administrador público, dizendo que a Transpetro foi várias vezes eleita a melhor empresa de logística do Brasil. Quer dizer, daqui a pouco ele vai ganhar um prêmio como empresário do ano e ter desviado, poxa vida, cerca de 1 bilhão para mim. Agora, eu não entendo também, vamos chegar ao termo, mas eu não entendo como é que chegou ao cálculo que ele vai devolver, salvo engano, cerca de 70 milhões. Isso. Porque chega um momento que você não sabe mais o que é seu e o que é o dinheiro da propina. Ele era de família rica, eu conheci o pai dele, Expedito Machado, foi ministro da Aviação e Obras Públicas do Jango, estive com ele no Ceará, inclusive, em Fortaleza, tal, conversando sobre o livro do Jango, o livro que eu fiz sobre o governo Jango, chamado Jango, um perfil. Eles já eram pessoas de posses, vamos chamar assim, como diria antigamente e tal. Então chega um momento que eu não sei,
sinceramente, quando eu li a delação, Silvio, 70 milhões é muito pouco para devolver feito o que ele roubou. Porque tem uma outra questão, e o prejuízo que ele causou à empresa? A questão, como é que fica o prejuízo que ele causou à empresa? Então, eu não sei, eu fiquei assim. Agora, a questão que envolve o Temer, que é uma das delações, né, feita no início de maio, porque é sempre separado e tal, ele diz que na base aérea de Brasília, né, teria encontrado com o Temer e lá teriam feito o acerto por recebimento dessa propina para a campanha de Chalita em São Paulo. 1,5 milhão. 1,5 milhão. A questão que se coloca é que, salvo engano, não teria registro legal desse 1,5 milhão na contabilidade do candidato, do então candidato. Por outro lado, como é que sabe se isso efetivamente ocorreu ou não? Aí eu fico pensando, então pode pegar a data do encontro na base aérea, que ele deve ter a data, que não é citado a data, só o período, e aí ver de que empresa que fez, qual é a data do saque, provavelmente ocorrendo em Brasília ou em São Paulo. Porque eu fico pensando, como é que ele consegue comprovar essa entrega de dinheiro, por exemplo, ao então candidato Chalita e tal. Agora, o presidente respondeu duramente, né? Hoje respondeu e fez bem, porque o presidente, muitas vezes, eu acho, o presidente Michel Temer, ele tem um jeito cavalheiresco de ser, educado, uma pessoa muito cordata, mas nós vemos o período mais violento da história política do Brasil republicano. Quer dizer, você tem de responder na lata, né? Dizendo popularmente, não pode, você tem de bater, é debate pronto, não pode perder tempo, tal. Ele respondeu e fez um ataque duríssimo ao Sérgio, chamando-o de mentiroso. Leviano e mentiroso, tal. Então, a questão toda é o que eu acho que o Sérgio Machado está querendo levar gente com ele que não estava envolvido no centro do esquema. Porque quando ele começa a fazer referências históricas, erradas inclusive, diz que tudo Vamos começou... entrar na minha segunda pergunta. Você é um historiador, Vila. Quer dizer, então, que tudo começou em 1946. Né? Ele criou e cita 3 vezes. Ele fala 3 vezes 1946. Eu estava lendo a delação, que alguém vai falar assim, por que você foi perder tempo com a delação? Porque eu gosto de me martirizar, né? Em certas coisas. Vi um pouquinho de Irlanda-Ucrânia. Quem assiste Irlanda-Ucrânia assiste qualquer coisa, tal. Vi um jogo de várzea que é melhor, né? Quando tinha jogo de várzea. Então, eu fui ler a delação dele, ele cita 3 vezes, diz que tudo começou em 1946, eu presumo que ele queira dizer que tudo começou a cair a democratização. Aonde? Que dado ele dá? Que informação ele tem? Nenhuma! Ele cita alguma coisa. Depois, ele diz que teve contato com o Sarney, começou a se aproximar do Sarney nos anos 80, e diz que em 82, o Sarney estava preparando a candidatura para vice-presidente da República. Tá louco! Acho que ele errou um pouquinho. Isso foi em 84, no segundo semestre. Um né? Portanto, errado. Né? E a vice-presidência acabou correndo por uma série de razões, se é por volta de agosto de 1984, porque não era o candidato preferencial da Frente Liberal, mas não podia ser Aureliano Chaves, que era vice-presidente, tinha problemas legais. Marco Maciel, porque tinha sido eleito em 82 e não podia mudar de partido, que era a condição sine qua non para ir do colégio eleitoral com o Tancredo, mudar de partido, aí caiu no colo dele porque ele foi eleito em 78, então a lei eleitoral era omissa e nesse caso poderia mudar de partido. Caiu no colo dele que em 82. Então, quando eu começo a ver tudo aqui, alguém vai falar assim, mas isso é uma questão menor. Pô, se ele começa a querer extrapolar umas coisas erradas, então a impressão que dá, por exemplo, ele põe o Aécio no meio. Vamos lá, Vila. Aliás, esse é um ponto interessante, né? Porque ele cita políticos de todos os partidos ali. Sim. Tem, por exemplo, o presidente do DEM, do Democrata, o senador José Agripino Maia, o filho do Agripino, Felipe Maia, deputado federal. Okay. Ele cita o ex-presidente do PSDB, Sérgio Guerra, morto em 2014. Sim. Ele cita o Heráclito Fortes, que era do Democratas, hoje está no PSB, mas tem um perfil de oposição. Sim. O Aécio Neves, como você disse, segundo ele, houve pagamento de propina em 1999 para comprar a eleição do Aécio Neves à presidência da Câmara. Ele joga a oposição nessa lista aí. Né? O que eu acho que isso daí não cheira bem. Ele fala em 1999, ele assumiu, vamos lembrar, a diretoria a presença da Transpetro, subsidiária da Petrobras, em 2003. Ele retroage 4 anos e aí ele diz que era dinheiro da campanha de 98, da reeleição do Fernando Henrique, que coloca o Mendonça de Barros no meio. Né? E que teriam pego, se não me engano, 4 milhões, e aí esses 4 milhões distribuídos para alguns deputados,
mas 4 milhões distribuindo 150 mil, 200 para um, aí você faz as contas, se são 4 milhões, 200 mil, então são 5 vezes 4 dá 20. Esses 20 seriam decisivos para a eleição do Aécio, 20 deputados, porque você fazer uma conta meia de aritmética que me ensinaram lá, né? Na gloriosa São José do Rio Preto, onde eu nasci e tal, no grupo escolar Cardeal Leme. Aí eu fico, imagina, eu acho que isso aí, aquilo não bate, tem coisas na delação dele que não bate. Agora, a ligação dele fortíssima com o Jucá, e aí está comprovada pelos áudios, com Sarney, com Renan, aí você tem os áudios, né? Então, a coisa toda que eu fico imaginando que teria, eu não entendi até hoje porque a Transpetro não fez uma auditoria em todos aqueles contratos. Aí que é a questão central. Está tudo errado nisso. Você tem que pegar a Transpetro e fazer uma auditoria em todos aqueles contratos, todos. E aí você consegue checar se houve um sobrepreço. Porque a grande questão é que quem pagou a propina não é a empreiteira, é a Transpetro. Né? Não é a fornecedora, porque embutiu no preço o valor da propina. Okay. Então, a grande questão é que a fornecedora da Transpetro não pagou nada, zero. Né? Porque isso estava embutido no preço. Então, a empresa que pagou, ela é uma SA. Por que a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, não faz nada? Não, você percebe? A gente começa a puxar, está tudo muito pobre essa discussão. É necessário ampliar um pouco mais. Veja só aí na nossa conversa em 10 minutos, aí, quantas coisas que você começa a tirar. Eu não entendo como é que o Ministério Público e o ministro Teori Zavascki que aceitou, mas tem várias coisas que tem de pensar. Se é uma SA, como é que é? Né? Será que vai precisar um processo nos Estados Unidos, tal qual o da Petrobras, de acionistas prejudicados, para que aconteça alguma coisa aqui? Então, eu vou para me martirizar duplamente, vou ler outra vez com atenção toda a delação, os 2 volumes disponibilizados, porque, claro que ali você começa a entender também uma outra coisa, como é que o sistema como essa república está corrompida. E ao identificar a corrupção, essa república, e usando uma expressão do início do século XX, dos críticos da Primeira República, ou República Velha, a república carcomida e tal, dessa república carcomida, de um lado, você vê toda essa estrutura de corrupção, e principalmente o grande sócio era o PMDB, os caciques do PMDB, porque é a gente menor que vai recebendo. A Jandira Fegali pegou 100 mil, né? Os outros pegando 300 mil por mês, ela pegou um total de 100 mil, quer dizer, é interessante como é que a corrupção, como é que os outros entram, Jandira Fegali, mas o filé... E aí essa grita, hein? Né? Ela grita. Grita, faz filme, inclusive, né? E tal. Filma até o ex-presidente muito calmo, falando atrás. O Lula tal, naquela célebre sexta-feira. Mas o que chama no conjunto de estudo é o seguinte, é que você tem toda essa estrutura corrompida, mas os mecanismos de controle do Estado ou das empresas estatais não funcionam. Porque se funcionasse os mecanismos internos de controle, a Transpetro não teria pago esses sobrepreços. Né, que foi sobrepreço em todos esses... Quer dizer, eu nem sei quem agora, se foi nomeado, a minha ignorância, o novo presidente da Transpetro, ou se está o mesmo ainda da gestão Dilma. Né? E também penso o seguinte, se esses pagamentos eram feitos dessa forma, a pergunta não é só o Sérgio Machado na Transpetro, e a estrutura toda da empresa, né? E a estrutura intermediária, não é possível, os volumes são muito altos de dinheiro. E tem o filho também no exterior, que estavam montando toda uma estrutura, o DID mudo, o Expedito Machado Neto tal, né? Que estaria montando todo um esquema. Então, isso só na Transpetro, quer dizer, e as outras subsidiárias, BR Distribuidora, por exemplo, e aí? Isso é do Collor, né? Do Collor, supostamente seria do Collor. E a Petrobras, como é que fica? Né? Afinal é a empresa mãe, né? Isso para não ir para o resto do governo e tal. Então o que chama atenção é que como você teve uma estrutura que tomou o aparelho de Estado, e no caso aqui em tela é a questão da Transpetro, como é que essa estrutura está corrompida. E aquela lenda de que vai ter eleição agora, mas não vai ter dinheiro de pessoas jurídicas, de empresas, então vai moralizar, conversa fiada. O roubo da corrupção, quase a maior parte dele, era para o bolso dos políticos. Essa história que desvia porque a campanha é cara, é uma balela. Né? Mas quem é que vai pagar a campanha, Vila, esse ano, hein? É uma curiosidade que eu tenho. Você imagina o seguinte, o dinheiro do Petrolão está aí. É uma curiosidade que eu tenho. Claro, o dinheiro do Petrolão. Você acha que o dinheiro do Petrolão não vai irrigar a campanha em 2016? Tem dinheiro aqui fora. Esse dinheiro entra, sai, ninguém tem controle de nada. A Receita só tem controle da gente, de pessoa física, que ganha pouco. Aí ele nos enche a paciência, qualquer errinho.
Os grandões da República roubam, assaltam, são cafajestes, ladrões, bandidos, marginais, porque estão à margem da lei, daí que são marginais, né? E ninguém pega nada. E esse dinheiro do Petrolão vai irrigar a campanha. Nós vamos ver a campanha de 2016 nos grandes centros urbanos. E se não é o dinheiro do Petrolão, em sua maioria, vai ter o dinheiro dos sindicatos, porque, claro, quem tiver candidatura vinculada a sindicato, a organizações ou até igrejas, vai ser favorecido, claramente. Então é uma balela essa história de não ter dinheiro de empresas. Tal, né? Há quem diga que vai ter mais Caixa 2. Vai ter mais Caixa 2, K maior vai ser uma desfaçatez. Prepara-se, é que agora nós somos, claro, olhando para Brasília, evidentemente a campanha municipal só na segunda quinzena de agosto, que as pessoas vão lembrar, vai ser uma campanha muito curta também. Vila, só para esclarecer aqui para quem nos acompanha, se o site da Transpetro estiver atualizado, o presidente é o senhor Antônio Rubens Silva Silvino. Diz aqui que ele é um funcionário de carreira da Petrobras. Muito bem. Vila, deveria falar, né? Ele, por exemplo, soltou uma nota, né? Parece tudo isso, ele devia soltar uma nota, mas ninguém fala. Nós somos um país de covardes, de bananas, sabe? Você não fala. É igual o prefeito aqui, o Jaiminho Haddad. O Jaiminho, morre 6 pessoas. Não foi de frio, foi por parada cardíaca, mas por causa do frio, né? Eles buscam sempre ter... E não aparece o Jaiminho, não aparece publicamente para falar. Está escondido, o covarde prefeito da cidade, está escondido na prefeitura. Como um cidadão aqui, tem de falar, cara, tem de vir. Essa empresa não é dele. Essa empresa é do Estado, é nossa. Ou a gente entrega, então, privatiza tudo isso. Agora, não é possível, ele fica na moita. A pergunta é, continua o esquema de corrupção lá? Será que começou com o Sérgio Machado? Ele tinha um esquema precedente ou não? Estou perguntando, né? Será que ele saiu e acabou o esquema de corrupção? Todo mundo passou a ser honesto de uma hora para outra? Será que outros na empresa não estavam envolvidos? É tudo muito estranho, né? Vila, eu queria conversar com você sobre o Eduardo Cunha, mas antes já que você tocou no assunto, eu vou embarcá-lo aqui no nosso Sem Edição. Essa história aqui, ocorrida aqui em São Paulo, da morte de 5 moradores de rua por causa do frio, as noites têm sido muito geladas aqui na capital paulista, essa história me chama a atenção pelo seguinte: a justificativa da prefeitura, do prefeito Fernando Haddad, porque ele orientou a GCM, né, a recolher colchões e cobertores que os moradores de rua deixam. É que isso visa impedir a refavelização da cidade. Expressões dele. Você já imaginou, em outros tempos, você consegue lembrar da gestão Kassab, por exemplo? Meu Deus. Quando teve aquela história das rampas, né, de concretar embaixo de algumas pontes. Na Paulista, Reboço, no Complexo Paulista, Reboço. E o discurso, a gritaria do PT, isso aí é política higienista, né? Isso, é. É um absurdo. É um absurdo. Não, e a gente vê como ainda, né, esse episódio, 3 anos e meio de gestão do prefeito, ele não tem uma política pública com os moradores de rua, que é grave. Nunca tanta gente dormiu na rua em São Paulo. Por incompetência, a prefeitura nada fez. Cadê os albergues? Cadê os albergues? Nada. Ele se omitiu, porque ele é um omisso. Quando eu falo que é covarde, alguém vai exagerar. É covarde. Covarde é o cara que não aparece publicamente. Se fosse em Nova York, Madrid, Lisboa, Paris, não se imagina o escândalo que seria. Cadê os 55 vereadores? Né? Que tem de fazer alguma coisa. Cadê a turma? Custa caro pra caramba aquela Câmara dos Vereadores. Não faz nada. Então, aí ele vem e diz isso. Né? Não tem... Né? E fica elas por elas. Ninguém mais fala mais nada. Morreu há um mês atrás, numa segunda-feira, né, até com o dia que eu lancei meu livro, que ele falsificou a agenda. Ele falsificou a agenda dele e o Ministério Público tem um inquérito. Naquela segunda-feira choveu. No final da tarde, começo da noite. Teve uma chuva forte. Morreu uma senhora no Lago da Concórdia. Eu não sei o nome dela. Ela morreu. Ele fez alguma coisa? Se pronunciou? Não. Eu nem sei o nome dela. Como eu não sei o nome desses 5 ou 6, porque é uma dúvida se não teria um 6º, eu sei que era seu nome. Não sei se é homem, mulher, o que aconteceu. Mas eles acho que estão atrapalhando, devem morrer mesmo, né? Ele está falando em favelização. Em suma, ele não tomou atitude nenhuma. Ele fechou os olhos. Aí é assim, é o jeito do PT. E o PT ainda, por incrível que pareça, em São Paulo e no Brasil, continua com a hegemonia do discurso, da narrativa do presente. Porque quando você abre certos jornais ou certos sites na internet, a impressão que dá que o governo Temer vai cair amanhã e que todos os problemas do Brasil, ele só está há 30 dias no governo, ocorreram por causa do governo Temer. Então a Dilma viaja, vai para cima, vai para baixo com dinheiro público, que não pode, não há norma, decreto,
lei, dispositivo constitucional, a não ser uma resolução do Senado assinada pelo Renan, que deu esses direitos a ela, tal, indevidos, né? Eles continuam com o domínio da narrativa do presente, né? Bombardeando o governo a toda hora, dando a ideia de que esse é um governo que vai cair amanhã, que o impeachment não vai ser aprovado, algo que é absolutamente improbabilíssimo que o impeachment não seja aprovado, porque qual seria a alternativa? Seria o retorno da Dilma. Aí retorna a Dilma, ela nomeia o ministério, acho que o Guilherme Boulos para as cidades, já que o Stedley fala que tem um exército do MST, deve ser ministro da Defesa, o Stedley. Eu acho que, vocês imaginaram que seria o retorno da Dilma? Né? Isso é impensável. Os setores responsáveis da política brasileira, e o Senado tem muitos defeitos, mas não tem gente tão louca, a não ser aqueles petistas e as séculas do projeto criminoso do poder que querem devolver o governo a essa senhora tal. A maioria, ninguém vai votar. Isso está claro. O processo de impeachment é pro forma. Todo mundo tem seu voto. Você acha que alguém... ou vai chegar uma testemunha secreta que vai entrar com uma informação, igual aqueles filmes que a gente vê, os filmes de Hollywood, os filmes B e tal, aquelas coisas, nada, não tem coisa alguma. Então já está tudo decidido. O que eu não consigo entender é quando aparece, né? Qualquer gráfico, tabela, feito pelos jornais, até aparece a coluna dos indecisos. Eu não consigo entender como algum senador pode estar indeciso hoje, dia 16 de junho. E eu duvido, quando eu vejo no jornal O Estado de São Paulo, uma informação que eles põem todo dia, eu acho que aquela informação é um desserviço. Para ser claro, eu acho que não pode nunca adorar a pílula, sabe? Tem que falar... Tem um assim, não encontrado. Pô, não encontrado eu acho ótimo. Como o senador não foi não encontrado? Ele encontrado há quantas semanas? Mas será que não é possível encontrado? A grande questão é que aquilo lá, inclusive, serve ao projeto criminoso do poder, dizendo que tem 38 votos ou algo do gênero, né? Aquela é mentira. A gente sabe que tem mais do que os 54 necessários, né? A gente sabe que ninguém se coloca... Imagina, agora o que chama atenção é que o setor empresarial fica calado, como sempre, né? E não sabe o perigo que tudo está correndo. Quais são as hipóteses possíveis? Qual é o cenário poder? Ou ela volta, o que é improvável. Outro, o governo Michel Temer continuar o quê? Muito mais do que provável que vai ocorrer. E um novo governo Temer, porque a partir da aprovação do impeachment, um novo governo, novo ministério, muda tudo. É claro que vai ser assim e tal. Ou eleições nesse ano. Alguns falam eleições gerais. Quer dizer que vai ter eleição para prefeito, governador, vereador, deputado federal, senador, para tudo, para presidente, para os 3 senadores também, será? E os deputados vão topar. Vão topar, os deputados e senadores vão votar. Vão votar, que todo mundo. Têm, né? Todo mundo. E o governo tem uma maioria incrível, né? Que a gente sabe, o governo Dilma, o ex-governo Dilma e tal. Então isso é um absurdo. Então, a grande questão que se coloca, nós temos o governo Temer. E é o governo Temer que vai continuar. Agora, é um governo que tem uma sustentação, apesar de numericamente é forte na Câmara, e eu creio que também no Senado, até agora nada de importante efetivamente foi rejeitado, né? Mas ele não tem uma política de comunicação eficaz. O governo Temer tem de aprender que a comunicação é vital a qualquer governo, e ele não consegue se comunicar. Hoje, excepcionalmente, o presidente foi e enfrentou a questão do Sérgio, não deixou a fervura continuar e rapidamente se posicionou. Mas os seus ministros, especialmente os ministros da casa, os ministros políticos, eles têm de aparecer mais, ocuparem o espaço. Eles não podem se recolher, porque senão o espaço é ocupado pelo PT e pelos seus asseclas, né? Filho, então, para a gente encerrar, vamos falar de Eduardo Cunha, porque finalmente o Conselho de Ética votou e aprovou o parecer que recomenda a cassação do Eduardo Cunha. A deputada Tia Heron, do PRB da Bahia, apareceu. A gente vai colocar na tela o momento em que a Tia Heron anuncia o seu voto. Acompanhe. De todo modo, meus pares, meus colegas, Brasil, ei Brasil, eu não posso aqui absolver o representado nessa tarde. Eu não posso. Quero votar sim com o relatório do deputado Marcos Rogério. Eu não aguento a comemoração do Júlio Delgado comemorando um gol ali, né, do Atlético Mineiro ao fundo. Vila, você acha que, para ser bem direto, o Eduardo Cunha tá morto politicamente? Ele tá caminhando para a sepultura. Porque a situação dele ficou muito... Ele não ele considerava que ele seria vitorioso no Conselho de Ética, acabou perdendo por 11-9, né? E agora tenta alguma manobra na Comissão de Constituição e Justiça, não vai conseguir, inclusive porque o presidente é muito sério, o deputado Osmar Serralho, não vai conseguir. Foi o relator do Mensalão, né? Isso, da CPMI dos Correios, foi importantíssimo, a melhor CPI que eu vi
na minha vida, tá? O melhor trabalho. Isso vai ao plenário e aí tem os 503. E na atual situação, ele está muito difícil a situação dele. Corre até boato de possível delação premiada dele e tal, o que eu também acho que no momento não passa de boato e tal. Mas a situação dele é absolutamente desconfortável. Aí vai resolver a questão da presença da Câmara, né? Que é vital, né? Você não acha que uma das preocupações, se não a maior do Eduardo Cunha nesse momento, não é a prisão da mulher dele? É, claro, da Cláudia. Que está Cláudia nas mãos do Custódio, Sérgio Moro, né? Ele sabe, esse, parodiando o Lênin, é o elo mais fraco da cadeia do Cunha, né? O elo mais fraco da cadeia imperialista seria a Rússia, dali que poderia, lá que ocorreu a Revolução de 17. Parodiando, o elo mais fraco em relação ao Eduardo Cunha é a mulher, assim como o Lula e o Luiz Cláudio, né? É uma situação complicadíssima. O Lula sabe que o filho pode ser preso a qualquer momento, tal. Que não recebeu 2,4 milhões nem 10, agora sabe-se que é 14, né? Então vai a Cláudia subindo. vai subindo. A Cláudia, realmente, a situação dela é muito desconfortável e tudo indica que ela pode ser presa. Tem a filha também. Tem a filha também. Realmente ele é uma família que desvia unida, né? Uma família que desvia unida permanece unida, deve ser provavelmente o slogan deles. Agora, a coisa é muito... Ele está absolutamente enfraquecido contra a parede, não tem alternativas, perdeu as suas bases, ele percebe o voto do deputado do Pará, o glorioso Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará. Ficou bem claro que era um jeito da tropa de choque dele, fazia barulho, escândalo, xingava, agredia seus pares e tal. Então a situação do Eduardo Cunha é muito difícil. E aí vai resolver a questão também criada pelo STF, porque o STF, ao afastá-lo, o suspendeu também da presença da Câmara e do mandato, criou uma situação anômala, porque você só tem vacância por renúncia, falecimento ou ser cassado pelos pares, né? Então, ficou essa situação que levou ao Valdir Maranhão. O Valdir Maranhão é produto do STF, né? Então tem de resolver essa questão. É claro que o Valdir Maranhão é produto de muito mais coisas. É bom lembrar, e o Eduardo Cunha falou até isso, ele recebeu mais votos que eu para a mesa diretora. Esse é o problema. Quem é que os deputados nas composições elegem para compor a mesa? Porque ninguém presta atenção. Ninguém presta atenção. Eles votam para presidente. A disputa é pela presidência. O resto é tudo pro forma, né? Ninguém presta atenção. Ninguém, secretário-geral. Lembra que André Vargas já ocupou cargo de vice na mesa? Sim. E então a coisa toda, aí resolveria, aí teria uma nova eleição, nesse caso, se ele for cassado, teria uma nova eleição para cumprir o mandato até 1º de fevereiro do ano que vem. Agora ele está numa situação realmente muito difícil. E tudo indica, se não tiver nenhuma última manobra, que isso deve ocorrer no máximo em 2 semanas tal. É que alguns estão falando que também tem o mês de julho, etc. tal, parará, mas eu acho que dificilmente ele escapa. São João, no caso dos deputados do Nordeste, mas dificilmente a situação do Cunha ficou agora realmente para ele extremamente difícil. E aí vamos ver como é que as delações do Sérgio Machado, que atinge, por exemplo, no caso do Renan, presidente do Senado e do Congresso, né? Porque aí a coisa vai ficar muito feia, tá? Mas o Renan ainda tem meios de se defender. Mais sólido, pode empurrar a crise para o segundo semestre, mais lá para frente e tal. Agora o Eduardo Cunha não, a situação dele está muito difícil. Muito bem. Vila, obrigado. Valeu. Esse foi o Sem Edição. Obrigado pela sua audiência e até mais. Tchau.